long last, the movie you've been waiting for. A thrilling look at the history of our great nation. I pledge allegiance to the flag of the Confederate States of America. Learn how we protected the noble institution of slavery. A new generation of young people are excited now about owning Negroes. Watch subjugation at its finest and the master race rise to unprecedented heights. Um dos meus géneros preferidos de mockumentary são as abordagens à história alternativa, o chamado What If? E se? E hoje trago-vos um filme que encontrei numa lista de 10 filmes que nunca chegaram a estrear por vários tipos de razões, que tem aquele do Jerry Lewis, The Day the Clown Cried, em primeiro lugar. E os filmes, obviamente, alguns estrearam, outros não, mas o filme que vos trago hoje teria sido envolvido em tanta polémica antes da estreia que acabou por ter apenas uma edição em DVD debaixo do tapete. CSA, The Confederate States of America, que é o contraponto aos United States of America, em que os confederados ganharam a Guerra Civil Americana. Não me vou envolver aqui na parte histórica desta guerra, é apenas para vos dizer que havia o Norte, que era aquela parte da América mais progressiva, mais aproximada com o resto do mundo, e depois havia o Sul, mais ligado ao conservadorismo, que tinha a política dos escravos e que não abdicavam disso. Neste filme, essa guerra acaba por ser ganha pelo Sul e o país passa a chamar-se os Confederate States of America, e então, durante hora e meia, é-nos dada aqui, ao estilo de um documentário britânico, que há cerca do aniversário do país, que nos vai contar a história daquilo que foram os últimos 200 anos, ou 100 e tal, não sei, desde a Guerra Civil deste país. Começa com a tal vitória do Sul, em que Lincoln foge do país e vai para o Canadá, e rapidamente aqui o Sul toma o país todo e o país passa a ser então aquela América conservadora dos escravos, do racismo, que eram os princípios daqueles países do Sul que confrontaram o Norte na guerra. Entretanto, ele vai-nos contando a história dos presidentes, um após o outro, e de alguns eventos. Vai contrapondo com alguns eventos mundiais, que curiosamente são os mesmos com este circuito da história. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, eles alinharam com o governo nazi, não entraram na guerra, mas simpatizavam com a parte de Hitler, até porque Hitler aparece aqui como sendo um conselheiro da nação americana, e tudo isto nos leva ao início dos anos 2000, em que é então dada uma conclusão. Eu não quero entrar aqui nem em spoilers, nem em detalhes históricos, porque obviamente que é preciso alguns pré-requisitos, nomeadamente saber este conhecimento daquilo que é a Guerra Civil Americana, realizado por Kevin Wilmot, que é um realizador que trabalha muito nesta questão do racismo, trocando os papéis, de fazer mostrar aquilo que será o racismo para quem não o sente na pele. E nós, obviamente, brancos caucasianos, não temos essa capacidade de compreender aquilo que é sofrer durante gerações inteiras do racismo sistémico e ter, diria eu, a sociedade apontada para nos contrariar. Este realizador, com a produção de Spike Lee, criaram então esta obra, que é uma sátira ao país americano, que nos mostra aquilo que seria o país às mãos desta vertente mais racista, desta vertente mais conservadora, naquilo que é, por exemplo, hoje em dia o Partido Republicano. Aqui fala-se muito em sátira, não é? Eles, com muito humor, eles demonstram esta questão, porque uma das características deste país falso é que, por exemplo, a escravidão ainda existe. Então, por exemplo, propaganda e publicidades em que há um seguro, não é? Um seguro que guarda os donos da casa e a propriedade, sendo que a propriedade são os escravos. Do ponto de vista histórico, o filme acaba por conseguir encaixar as peças da história do mundo e do planeta com esta evolução deste país hipotético, e depois tem uma vertente muito forte naquilo que é o racismo, naquilo que são as políticas para abafar os negros e os não brancos na gestão dos seus povos. Demonstra a enorme influência que este país hipotético tem no mundo, do modo em que meio mundo está também já sob a sua influência e importou as suas políticas, nomeadamente os escravos, estas políticas todas complicadas que aqui são apresentadas. O filme é de baixo orçamento,
será talvez a sua maior falha. Ele usa imagens de arquivo com narração falsa por cima para subverter momentos e transformá-los noutros. Tem 2 ou 3 atores fixos, que é um conservador americano a falar daquilo que é o seu país e a defendê-lo, e tem uma senhora no Canadá, que do Canadá é um inimigo, que está do outro lado da fronteira, conseguiu fugir e explica aquilo que são as brutalidades deste governo. A conclusão mais óbvia, que eu diria que é o punchline, e a razão pela qual este filme foi feito, foi para demonstrar que as coisas não estão assim tão diferentes. Esta diferença de políticas na altura da guerra acabou por converger para a atualidade, em que continuamos com os mesmos problemas de raiz, mesmos problemas essenciais de racismo e de falta de respeito para com a dignidade de alguma população daquele país, e a falta de respeito até para com populações de outros países. Eu diria que é um abre-olhos, é um exercício muito bem feito, não é perfeito, mas para quem gosta de história alternativa e para estes cenários é para ver, com obviamente algumas reticências naquilo que é ali dito, para ponderar e pensar um bocadinho acerca dele até seguirem para outra coisa. Slavery, like nothing else, is what defines us as a people, as a nation. Amen.